Boa tarde a todos. Gratidão pela participação e vamos começar mais uma aula sobre doenças crônicas não transmissíveis em Mato Grosso, uma análise epidemiológica no contexto da Covid-19. O que são doenças crônicas? As doenças crônicas, elas são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida. Elas são consideradas de longo prazo e é responsável por uma grande parcela de morte no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, no estado de Mato Grosso. Como é que começou a se desenvolver essa doença crônica na nossa população? Foi a partir das chamadas transições epidemiológicas. Em 1970 em diante, o Brasil passou pelo processo das transições, as epidemiológicas, as nutricionais e as demográficas. Com o envelhecimento da população, a chance de desenvolver uma doença crônica nessa população aumentou. E o padrão de alimentação também, que foi um fator que contribuiu muito para a elevada incidência de doenças crônicas na população, principalmente que hoje nós convivemos com inúmeros fast food, as pessoas passaram a se alimentar mais de alimentos industrializados e deixaram de se alimentar os alimentos caseiros feitos em casa. Então, com isso, o que aconteceu? Aumentou o número de diabetes na população, aumentou o número de obesidade na população e, consequentemente, o número de doenças crônicas também. Observa-se que nesse gráfico, que em 1930, por exemplo, a maior parte das doenças e das mortes no Brasil era por doenças infecciosas, e elas foram reduzindo ao longo do tempo. E com isso, as doenças crônicas, principalmente as circulatórias, neoplasias, causas externas e outras doenças, elas ganharam proporções alarmantes e que continuam a ter em 2020. No contexto mundial, as doenças crônicas não transmissíveis, as chamadas DCNTs, elas já correspondem por 72% das causas de morte, e elas são responsáveis por 60% de todo o ano decorrente de doenças no mundo. No Brasil, 52,6% dos homens e 44,7% das mulheres com mais de 18 anos estão acima do peso. A obesidade também ela é um dos fatores de risco para a ocorrência de doença crônica no nosso cenário. O excesso de peso ele é responsável, só ele sozinho, por 58% das cargas de doenças relativas ao diabetes do tipo 2, 39% responsável pela hipertensão e 21% do infarto do miocárdio. Assim também, 12% do câncer do colo e reto e 8% do câncer de mama, elas são responsáveis pela mortalidade. Em Mato Grosso, o nosso cenário ele não é diferente. Ela está de acordo com as tendências do Brasil e tendências mundiais, o aumento de doenças crônicas no nosso país. Esse quadro, ela vem mostrar as principais causas de óbito por faixa etária em Mato Grosso. Observa-se nesse lado direito que as principais causas de óbito aqui no estado de Mato Grosso, elas são doença do aparelho circulatório, as neoplasias e as causas externas. No Brasil, essas mesmas doenças elas são responsáveis pela uma grande parcela de mortalidade. É relevante relatar que até 2015, esse quadro era assim. A primeira causa de óbito, doença do aparelho circulatório, que permanece. Segunda, causas externas. E terceira, neoplasias. De 2016 até 2019, ela se inverteu. As neoplasias, outras doenças crônicas de grande relevância, ela ficou em segundo lugar. Agora, outro fato importante que nós percebemos nessa análise foi o seguinte. No Brasil, a população brasileira começa a morrer a partir dos 50 anos de qualquer tipo de doenças crônicas. No estado de Mato Grosso, até 2015, essa população começava a morrer por algum tipo de doenças do aparelho circulatório a partir dos 40. Nessa análise, de 2016 a 2019, ela também melhorou.
começou, acompanhou o Brasil, ela começou a vir a óbito a população a partir dos 50 anos. Isso significa o quê? Que teve uma redução, uma melhora nas condições de vida dessa população, no estado da saúde e doença também. Quer dizer, ela ganhou 10 anos a mais em relação a 2015 no indicador de potencial de vida dessa população. Quer dizer, melhorou 10 anos a mais. Isso é importante também relatar. Mas ainda é alto a taxa de mortalidade por doenças crônicas, principalmente do aparelho circulatório no estado de Mato Grosso. Entre as doenças do aparelho circulatório, essa tabela ela vem mostrar o coeficiente de internação, que também, devido a sua elevado, do ponto de vista social e da elevada ocorrência dessas doenças na população, ela acarreta gasto público com hospitalização, além de aposentadoria precoce por invalidez. E essa tabela ela vai mostrar que entre a principal causa de internação aqui no estado de Mato Grosso ainda é por insuficiência cardíaca. É o que mais interna. Em 2016, por exemplo, quase 4.000 pessoas foram internadas por insuficiência cardíaca no estado. No ano, são cerca de 5 a 6 mil pessoas internadas. Doença esta que deve ser evitada, que pode ser evitada com ajuste na promoção da saúde e alguns desenvolvimentos de melhoria na saúde da população. Quando nós vamos falar sobre mortalidade, essa tabela 4, ela vai mostrar o número de coeficiente de mortalidade por doença do aparelho circulatório. Observa-se que quando nós falamos a doença hipertensiva, ela apresenta, no decorrer dos anos 2016, 17, 18, ela continua estável, a taxa de mortalidade. Mas quando nós fomos para a doença isquêmica do coração, observa-se também que ela continua estável em 2016, 2017, mas quando chega em 2018, ela já vai apresentar uma taxa, aumento da mortalidade por essas taxas de doença do aparelho isquêmica do coração. Então, por sua importância e magnitude, as doenças do aparelho circulatório, ela também constitui um dos mais importantes problemas de saúde pública na atualidade, tanto em países desenvolvidos como nos países emergentes. Um exemplo desse é o Brasil. E aqui no estado de Mato Grosso não é diferente. A doença do aparelho circulatório, ela ainda continua sendo uma das principais causas de mortalidade no estado. Observa-se que só entre as principais doenças hipertensivas, isquêmica do coração, cerebrovascular e outras DACs, elas levam ao óbito anualmente cerca de 4.000 vidas perdidas, com um coeficiente de mais de 120 mortes por 100 mil habitantes anuais. Em relação ao sexo, observa-se também que entre as doenças hipertensivas, isquêmica, cerebrovascular e doença cardíaca, a isquêmica do coração, ela é mais relevante do sexo masculino. Ela mata mais. Os homens matogrossenses, eles morrem mais de doença isquêmica do coração. Em contrapartida, as mulheres cerebrovasculares são as doenças que mais matam as mulheres no nosso estado. Então, assim, são doenças relevantes, que levam anualmente vários óbitos, e é preocupante do ponto de vista cardiovascular. Em relação à idade, sabemos que, tanto para homem como para mulher, tanto as doenças hipertensivas como isquêmicas, cerebrovascular e outras, a idade é um fator de risco para o desenvolvimento de algum tipo de doença crônica. Observa-se que, com o decorrer da idade, aumenta o percentual de mortalidade. Na população acima de 60 anos, chega a 81% de óbito por hipertensão. 71% por doença isquêmica, 75% de cerebrovascular e outras datas quase 80%. Então, isso sugere maior investimento na saúde do idoso no estado de Mato Grosso também, para controlar evitar essas mortes.
Esse mapa, ele vai mostrar, principalmente, que eu achei interessante trazê-lo, para mostrar quais são as regiões de saúde do estado que mais contribuíram com essas mortes do aparelho circulatório. Isso também é que os gestores conheçam a realidade do estado de Mato Grosso em relação às mortes. Alto Taquari, Vale do Arino, região norte, Baixada Cuiabana e Gás Araguaia são as regiões de saúde com maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, acima de 135 por 100 mil habitantes. Então, são essas regiões aqui que carece de mais investimento na área de saúde para que venha reduzir os óbitos por essas causas. Sugiro que os gestores, se tiver alguns gestores me ouvindo, que preste mais um pouco de... Olhe com cuidado esses dados para que possa ter uma intervenção melhor na saúde e na qualidade de vida da população. Em relação ao diabetes. Taxa de internação por diabetes. Então, a diabetes ela é uma doença crônica altamente prevalente em todo o mundo. Ela comete cerca de 20% dos adultos com mais de 65 anos. No Brasil, a prevalência é de 5 a 7% dos adultos. Estima-se que 7,6 milhões de brasileiros são acometidos por diabetes. No estado de Mato Grosso também essa prevalência segue tendências nacionais, que é de 6 a 5%. Embora entre 2016 e 2019 observa-se uma redução de internação por diabetes, isso não significa que houve uma melhora significativa no quadro dessa população. Mais adiante, a gente podemos tirar algumas deduções em relação a isso. Observa-se que houve uma está vindo reduzindo, mas o porquê? O que está causando essa redução no estado de Mato Grosso? Quando analisamos o número de óbitos e coeficiente de mortalidade por 100 mil, observamos, por exemplo, que o diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que acomete principalmente adultos na faixa etária acima de 20 anos, ela teve um aumento na mortalidade. Em 2016, a taxa de mortalidade era 2,2 por 100 mil habitantes. Em 2017, ela dobrou, foi para 4,9 por 100 mil habitantes. 2018, 4,7 e 2019, 3,8. Mas acontece que o banco de dados do sistema de informação ainda não se encontra totalmente fechado. Isso pode sugerir que essa taxa possa estar constante em relação a 2018 ou ela possa também ser maior ainda. Então, assim, são dados preocupantes que preocupa-se muito, porque o que podemos fazer para melhorar esse quadro? Sabemos que a modificação do estilo de vida inadequado, o consumo de dieta equilibrada, associada à prática de atividade física, contribui para o controle metabólico e redução de fatores de risco para essa síndrome metabólica, né, que é o diabetes, que vem acometendo, que é uma doença que acomete de alta prevalência e que leva muitos brasileiros e muitos matogrossenses a óbito anualmente. Em relação à idade, também. A idade é um fator de risco que contribui para a elevada mortalidade na população, principalmente na população adulta. Observa-se que em todos os anos, 2016 a 2019, a coeficiente de mortalidade ela vem aumentando com o passar dos anos. Quer dizer, é uma relação direta. Aumenta a idade, aumenta os riscos de morte por essa doença também. 70 anos mais, a taxa chega a 364,2 por 100 mil óbitos por 100 mil habitantes no estado de Mato Grosso. Sexo também, em relação à mortalidade, observa-se que aqui no estado de Mato Grosso, as mulheres, elas morrem mais por esta causa em relação aos homens. Mas também a mortalidade masculina, ela também é alta. Mas as mais prevalentes são as femininas. Mas o porquê que as mulheres morrem mais? Então, estudo sugere que gordura abdominal também é um fator de risco contribuinte para as mulheres. Sedentarismo também é outra causa que pode contribuir para que as mulheres tenham mais sobrepeso e mais obesidade, que é um fator que contribui para o aumento da mortalidade por diabetes.
Em relação às neoplasias também aqui, que são as principais causas de óbito no estado de Mato Grosso: doença do aparelho circulatório, diabetes, endócrinas, as neoplasias. Observa-se também crescente, principalmente de bronco, pulmão, e são as principais causas de óbito também na nossa população, com um coeficiente de 8,8%, nessa casa de 8 a 9% de óbitos por 100 mil habitantes, e ela continua sendo também a principal causa de óbito por câncer aqui no estado de Mato Grosso. Segundo o INCA, em 2020, há uma projeção que mais de 600 mil pessoas no Brasil vão ter algum tipo de câncer, seja melanoma, seja outro tipo de câncer. Então, essa é a estimativa do INCA. Em relação ao sexo, quando comparamos em relação ao sexo, percebe-se também um número alto de câncer de próstata nos homens, muito alto em relação aos anos considerados 2016 a 2019, e traqueia, bronco e pulmão também bem alto em relação às mulheres. Agora, quando vemos um crescente aumento que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, também são em relação ao câncer de pulmão, que ele também se apresenta elevado, tanto nos homens como nas mulheres, e ela vem crescendo no decorrer dos anos também. Olha, 6,8, ela foi para 6,7, depois ela, em 2019, 8,3. Sugere-se, estudos sugerem, que, segundo o INCA também, que o câncer de estômago aqui nos mato-grossenses está relacionado ao carvão. Consumo excessivo de churrasco feito com carvão vegetal, que é altamente cancerígeno. Observa-se também que a taxa de mortalidade, tanto para homem como para mulher, também é elevadíssimo, né, de câncer aqui no estado de Mato Grosso, principalmente nas mulheres. Elas também têm, em 2016, por exemplo, elas apresentaram um coeficiente de mortalidade, aliás, os homens apresentaram um coeficiente de mortalidade maior do que as mulheres, e isso foi seguido no decorrer dos anos também. Quer dizer, os homens estão mais propensos a desenvolver câncer aqui no estado de Mato Grosso em relação ao sexo feminino. Essa figura também ela vem mostrar, esse mapa do estado de Mato Grosso, a distribuição espacial do coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes. Então, ela mostra exatamente quais são as regiões do estado de Mato Grosso que mais contribuíram para esse aumento de câncer no estado. Aqui estão esses amarelos escuros. Não sei se vocês estão conseguindo verificar, mas são eles: Vale do Arino, região sul, Baixada Cuiabana, Oeste, Garça-Araguaia. Elas são as regiões que mais contribuíram para o elevado aumento de número de óbitos por câncer aqui no estado de Mato Grosso. Outra doença preocupante são as doenças por aparelho respiratório, principalmente porque essas doenças elas vêm atingindo não só criança, mas como idoso também no estado de Mato Grosso. Elas são doença respiratória, ela é um termo para doença do sistema respiratório. Elas incluem doença do pulmão, pleural, tubo bronquiais, traqueia, trato respiratório superior e nervo e músculo da respiração. Essas doenças respiratórias, elas variam de leve a como um resfriado comum até as mais graves, como pneumonia, bactérias e embolia. Os fatores de risco também preveníveis para essas doenças respiratórias, elas já foram identificadas, como tabagismo, poluição ambiental, alérgenos e agentes ocupacionais, e algumas doenças como a esquizostomose e doença falciforme, elas podem ser citadas como fatores de risco preveníveis para doenças respiratórias. Além disso, a pneumonia, a bronquiolite e a tuberculose, elas podem causar cicatrizes nas vias aéreas, que também pode ser considerada fator de risco com impacto significativo sobre essa doença. Aqui no estado de Mato Grosso, observa-se que o coeficiente de mortalidade, o maior coeficiente de mortalidade na população geral é pela pneumonia. O estado, nós sabemos que é um estado que tem alta proporção de queimada anual,
E tem vários fatores de risco que contribuem para o aumento dessa doença no estado. Tanto em 2016 como em 2017 e 2009, ela foi a principal causa de óbito. A pneumonia foi a principal causa que levou a óbito centenas de matogrossenses. Depois dela vem a bronquite, a enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas, seguida de asma e influenza. Então, nesse período que nós estamos vivendo de Covid-19, a pneumonia, por si só, ela já é um fator de risco que prevalece nessas pessoas que peguem Covid-19. E pode, assim, que ela pode intensificar a morte, a internação e, por consequência, a morte por essas doenças. Aqui, fatores de risco modificados. Então, nós sabemos, né, também que, por exemplo, que controle do consumo de álcool e fumo resulta em uma redução significativa de doenças crônicas. Para isso, a Organização Mundial de Saúde, eles colocaram alguns itens, alguns fatores que podem ser modificados. Por exemplo, entre cerca de 5 a 4 milhões de óbitos por câncer de pulmão. Por exemplo, se eu deixar de fumar o tabaco, por exemplo, no ano, ele vai acarretar cerca de 5 milhões de óbitos de câncer de pulmão. A doença do aparelho circulatório e outras doenças. O álcool, ele sozinho, ele vai acarretar quase 700 mil óbitos de morte por ano. Por doença do aparelho cardiovascular. Ele vai acarretar também neoplasias, acidentes e violências, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, em 2002, ele indica que 22% das pessoas cardíacas, 10 a 16% de casos de diabetes tipo 2 e de câncer de mama, cólon, reto, poderiam ser evitados mediante a realização de quantidade suficiente de atividade física. Não sei se vocês conhecem aquela teoria 30 vezes 5, que são 150. O que significa isso? 30 minutos de atividade física durante 5 dias. Isso reduziria várias mortes por doenças crônicas. O consumo insuficiente de frutas e hortaliças também, 5 porções dia, também ele é responsável por 31% das doenças isquêmicas do coração e 19% dos cânceres gastrointestinais. Então, além disso, também o consumo de carne com excesso de gordura, ela é responsável por 18% das doenças cardiovasculares e 56% das doenças isquêmicas do coração. Isso são fatores de risco modificáveis. E as doenças crônicas, elas são doenças, elas não têm cura, mas elas podem ser evitadas. Além de ser evitadas, elas podem ser tratadas, pode ser melhoradas o custo, as consequências, as sequelas por ela, por simples mudança de comportamento da população. Por isso que é importante que gestores, que nós profissionais de saúde, incentivamos a mudança de comportamento para que melhore esse tipo de doença na nossa população. Outros fatores modificáveis também. Muitos desses fatores de risco, elas são responsáveis também pelas doenças renais, que as pessoas quase não comentam, sendo que a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes de mellitus são responsáveis por 50% dos casos de doença renal crônica terminal. O controle desses e outros riscos, elas também poderiam evitar pelo menos 80% de todas as doenças do coração, dos derrames e dos diabetes tipo 2. Um exemplo, só o controle da hipertensão, ele reduziria a incidência da AVC em 30% a 40%. E da insuficiência aguda do miocárdio de 20% a 25%. E há também da insuficiência cardíaca, mais de 50%. E há estudo que revela que os hipertensos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, o controle hipertensivo deles é muito baixo, chega de 20% a 30%. Isso acarretaria também elevaria também um alto risco de morte nessa população, desse grupo de risco dos hipertensos. E também outras doenças associadas, que poderiam também ser fator de risco para conduzir a outras doenças associadas. Os cânceres também eles poderiam ser prevenidos com 40% ou mais, quer dizer, alimentação saudável, uma boa nutrição, uma atividade física, eles reduziriam tudo isso, todos esses riscos.
na população matogrossense, não só no Brasil, no Mato Grosso, mas no Brasil também. Com poucas ações, um grande impacto na saúde da população. Ação do Ministério da Saúde, mas o que o Ministério da Saúde tem fazendo para reduzir essa carga de doença na população? O Ministério da Saúde colocou um plano de enfrentamento das doenças crônicas, preocupada com a realidade do Brasil, o índice de mortalidade altíssimo. O que eles fizeram? Em 2011, eles elaboraram um plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que foi de 2011 a 2020, a 2022. Também eles implantaram a Academia da Saúde, hoje com mais de 1.500 polos implantados. Programa na Saúde na Escola. Eles fizeram um guia alimentar, que traz as recomendações que visam a prevenção de doenças crônicas relacionadas à alimentação da população brasileira. Além do mais, eles criaram também guia de alimentos regionais. Esse guia de alimentos regionais, o objetivo dele é incentivar a população a aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, valorizando a alimentação de cada região brasileira. Também eles implantaram 4,6 mil unidades básicas de saúde em funcionamento e núcleo de apoio à saúde da família, com fisioterapeuta, nutricionista e profissionais de educação física. Isso era para reduzir o impacto da carga dessas doenças na população brasileira. Vem reduzindo? Vem, inclusive no Mato Grosso também. Nós temos uma meta de reduzir, por exemplo, 2% ao ano, nós chegamos a 4% ao ano. Uma dessas reduções foi vista no primeiro slide que eu mostrei, porque a população começava a morrer com 40 anos, hoje já tem mais de 10 anos de vida. Foi para 50. Pouco, sim, ainda é morte precoce, mas já apresenta uma pequena melhoria. Metas do Ministério: reduzir a taxa de mortalidade prematura, acima de 70 anos, por doenças crônicas não transmissíveis, em 2%. Numa das tabelas mostradas, dos quadros mostrados, observamos assim, que a idade ela é um fator de risco primordial na mortalidade da população. Quanto maior idade, mais risco essa população tem de morrer por algum tipo de doença, seja cardiovascular, seja por câncer, ou seja por diabetes ou algum tipo de doença respiratória, que atinge principalmente criança e idosos. Então, reduzir a prevalência da obesidade em criança. Reduzir a prevalência da obesidade em adolescente. Hoje, pelo segundo o Digitel, Cuiabá, ela é a capital mais gorda do Brasil, infelizmente. Então, o maior número de excesso de gordura encontra-se em Cuiabá. Como o Digitel só é realizado nas capitais, não é realizado em todos os municípios, nós temos um perfil hoje de Cuiabá. Então, carece mais estudo de prevalência de obesidade nos outros municípios para saber a real realidade da situação de crescimento da obesidade nessa população. Outra meta: reduzir a prevalência de consumo nocivo de álcool. Segundo fonte do Ministério também de Pesquisa, Mato Grosso é uma capital que mais consome bebida alcoólica. Inclusive, toma mais cerveja, desculpa, é o calor, do que Rio Grande do Sul. Reduz também aumentar a prevalência de atividade física no lazer. Aumentar o consumo de frutas e hortaliças e reduzir o consumo médio de sal. O Mato Grossense gosta de comer sal, principalmente a população cuiabana. A média hoje é de 5 gramas e nós chegamos a 12, quer dizer, o dobro, mais do que 100% de sal na nossa alimentação. E o sal também ele contribui para 30% da pressão arterial, para elevar a pressão arterial, que é um fator de risco para desenvolver a doença do circulatório. E reduzir a prevalência de tabagismo em adultos, que também vem atingindo sua meta no decorrer desses anos. Projeção da mortalidade, que é a taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis em menor de 70 anos para o conjunto das 4. Hoje o Ministério trabalha com qual? Não tem como trabalhar com todos. Então, elas escolheram as 4 doenças que mais matam a população brasileira, que é o circulatório, os câncer, diabetes e doença respiratória. E a projeção do Ministério até em 2022,
daqui 2 anos, é chegar numa taxa de 196 por 100 mil habitantes. Em 1991, a taxa era de 350 por 100 mil habitantes, então é reduzir a 2% ao ano. Isso sugere que ações de prevenção e de promoção da saúde têm que ser desenvolvidas diante dos municípios, diante da população, para que reduza essa taxa de mortalidade na população. Outro exemplo de intervenção que pode ter impacto no estilo de vida é só a modificação do estilo de vida. É difícil mudança de comportamento, trabalhar com doenças crônicas, é difícil, não é fácil, porque nós temos que trabalhar com mudança de comportamento. E mudança de comportamento numa população que já está enraizada no seu cérebro, que é isso, fazem isso há 40, 50 anos, não é fácil mudar. É mais fácil você trabalhar com doenças não transmissíveis, porque você dá um medicamento e essa pessoa sara, porque transmissíveis, aliás, ao contrário, transmissíveis, que você dá um medicamento, essa pessoa sara, do que não transmissível, que precisa de mudança de comportamento para reduzir a carga de doença. Por exemplo, perda de peso. 10 quilos de perda de peso. O que isso vai atribuir na minha saúde? Num paciente hipertenso, ele vai reduzir de 5 a 20 mililitros de mercúrio. Dieta DASC. Que dieta que é essa? É uma dieta rica em frutas e verduras. O que ela vai contribuir para a minha saúde? Ela vai contribuir porque ela vai reduzir também, no paciente hipertenso, no paciente cardíaco, de 8 a 14 mililitros de mercúrio. Restrição dietética de sal. Consumir o que é recomendado. 5 gramas. 2 a 8 mililitros de mercúrio. Atividade física vai contribuir? Eu posso controlar minha hipertensão, meu diabetes, praticando atividade física? Sim, pode. O que ela vai trazer de benefício para mim? Ela vai reduzir sua pressão de 4 a 9 mililitros. E o consumo moderado de álcool? Também eu posso tomar meu álcool? Sim, pode. Nada é proibido, mas tudo tem que ser moderado. Pode, porque ela também vai contribuir com 2 a 4 mililitros de mercúrio, redução da sua pressão arterial. Então, são medidas possíveis de fazer e que vai trazer um impacto muito bom para a sua saúde, para a saúde da população também. Em relação às doenças crônicas no cenário da Covid, como é que essa doença chegou, de repente, muitos chamam de doença invisível, inimigo invisível, que chegou. Quem são os indivíduos que têm mais propensão de pegar de desenvolver a Covid-19? Quem são? São os portadores de doenças crônicas. Que vieram, essa doença, a Covid, ela veio justamente nesse período que tem o estado de Mato Grosso, por exemplo, ela está reduzindo a sua taxa de mortalidade por várias causas, mas a partir de abril em diante, ela já apresentou outro cenário, ela já vem aumentando a sua taxa de mortalidade. Mas isso é consequência da Covid-19 que chegou. Então, principalmente em pacientes diabetes e cardiovascular. Esses pacientes com diabetes, sobretudo diabetes tipo 2, aquele que desenvolve em pessoas adultas, que são populações vulneráveis, as complicações, sobretudo as complicações cardiovasculares, dentre elas, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, elas têm mais chance de internação, ela tem mais chance de vir ao óbito. Já existe porque nessa população já existe um risco, duas diabéticas ou hipertensas, ela já tem um risco 2 ou 4 vezes maior para desenvolver doenças cardiovasculares, em decorrência disso, de mortalidade cardiovascular também. E com o contágio da doença, o que acontece? O risco dela ser aumentado, que possa levar ao óbito o mais rápido possível. Essa população também é um grupo chamado de grupo de risco, porque a pessoa com diabetes ela já tem um quadro de inflamação em decorrência da gordura visceral, um aumento da gordura no abdômen e alteração da glicemia, chamada hiperglicemia, que leva ao quadro de intolerância à glicose. Essa intolerância à glicose também, provocada pela hiperglicemia, ela vai causar uma inflamação nesse indivíduo que pode ser aliado para
ao contagiar com esse vírus, ela pode, sim, ser um aliado prejudicial na saúde desse indivíduo. Além disso, a própria glicemia também ela induz um quadro de inflamação. E essa situação toda, ela, além de impor um risco cardiovascular exacerbado nessa população com diabetes, ela pode vir, sim, a levar ao óbito mais rápido desse paciente. Outra situação também, o estresse também, que pode ser potencializar o risco cardiovascular. O diabetes é o potencializador do risco cardiovascular. O COVID, o paciente diabético, o paciente com alguma doença cardiovascular também, ele já é um potencializador para que o COVID seja um fator de risco, um fator de risco nesse paciente. Agora, algumas pessoas me perguntam, como a alimentação pode melhorar o sistema imunológico? Uma boa alimentação para esses pacientes diabéticos, paciente hipertenso e paciente com câncer, eles podem melhorar o sistema imunológico? Eu disse que sim. Uma boa alimentação, além de um bom controle glicêmico, de pressão arterial nos pacientes hipertensos, ele vai fortalecer o sistema imunológico, ele também vai auxiliar na proteção de diversas doenças. Mas o que alimentos eu devo consumir para que, além de eu ter diabetes, ou hipertensão, ou câncer, ainda venham adquirir uma doença não convidada? Eu posso ter uma alimentação rica em vitamina C, por exemplo, limão, laranja, abacaxi, goiaba, os vegetais crus, eles possuem impacto positivo sobre o sistema imunológico. Ele protege o organismo contra a infecção, estimulando a formação de anticorpo. Outro alimento, os grãos, feijão, lentilha, ervilha e as carnes. Vegetais verdes e escuros também são alimentos fonte de ferro. E já se sabe que a deficiência desse mineral está associada a uma resposta imune deficiente. Então, é necessário que se comam alimentos ricos em proteínas, em grãos. O zinco. Muito se fala do zinco. O zinco é essencial, sim, para o bom funcionamento do sistema imunológico. E podendo encontrar esse nutriente nos cereais integrais, como no feijão, e frutas oleaginosas, nozes, castanhas e amêndoas. Carnes em geral, aves e frutos do mar. Também são a vitamina A, que não pode ficar de fora. Porque qual que é a função dessa vitamina A no nosso organismo? Ela vai agir estimulando a fagocitose, processo que auxilia, né, no combate ao vírus, bactérias e invasores em geral. E onde eu encontro essa vitamina A? As principais fontes são os alimentos alaranjados, como cenoura, mamão, abóbora, além dos ovos, manga, couve, espinafre, pimentão vermelho, leite e derivada. A vitamina A ela é precursor, né, da beta-caroteno, que vai induzir a formação da fagocitose, que vai auxiliar também no combate ao vírus e bactérias. Outros alimentos conhecidos da população. Castanha do Brasil, também é conhecida como castanha do Pará. Ela é rica em selênio, que possui ação antioxidante e ela auxilia diretamente na proteção e fortalecimento da imunidade. Mas quanto que eu posso comer de castanha por dia para que o meu organismo fique mais fortalecido? São 2 castanhas por dia, são suficientes para suprir a nossa necessidade. Relembrando que o selênio também, em grande quantidade, ele é tóxico e pode também levar à perda de cabelo. Outro alimento que se fala muito nesse século, nessa sociedade moderna, que é os probióticos, que são encontrados nos iogurtes, bebidas lácteas fermentadas, o kefir e kombucha também. Esses alimentos são importantes porque para manter uma boa saúde intestinal, já que os probióticos possuem efeito imunoestimulante e também favorece a absorção dos nutrientes. Não está aqui, mas também tem os prebióticos também, que são as fibras, encontradas no chuchu, principalmente, no repolho, e também na farinha de banana, que também ajuda na eliminação de bactérias maléficas do intestino. E a deficiência de proteína na dieta, ela pode ser prejudicial? Sim, uma deficiência de proteína na dieta, ela prejudica a função imunológica. Então, os aminoácidos, ela tem papel importante na regulação das células de defesa do organismo. E que para garantir o consumo proteico, é importante consumir carne, frango, peixe, ovos, leites e derivados, feijão, leguminosas e castanha. Além disso, também tem as vísceras, né, que são os fígados,
são os rins também de animais também que possa ser consumida, que ela também é rica em proteína. Esse gráfico aqui do estado de Mato Grosso, como nós fizemos a análise da relação da Covid até 18 do mês passado, ela vinha mostrando os óbitos que estavam assim, 1, 2, baixinho. Hoje não corresponde mais, porque na semana 22 ela teve um aumento, ela estava dobrando semanalmente. Hoje, infelizmente, está quase 10 vezes maior na semana. Então, não corresponde mais à realidade que a gente vive hoje. Esse também não está correspondendo mais também, porque ela não está dobrando mais, já está... A doença aqui no estado de Mato Grosso está muito acelerada, assim, com um elevado taxa de mortalidade altíssima aqui em Cuiabá, inclusive está sendo considerado o estado como epicentro já está sendo considerado como epicentro do centro-oeste. Eu não sei se vai chegar ao epicentro do Brasil, mas se tiver ocorrendo o número de óbitos semanalmente dobrando, como está acontecendo nessas últimas décadas, é possível que chegue a ser epicentro não só do centro-oeste, mas do Brasil também. Em relação ao percentual de número de comorbidade por Covid em Mato Grosso, observa-se, dos doentes, 40% eles só tinham um tipo de doença. 44% eles tinham 2 tipos de doença, apresentaram 2 tipos de doença. Por exemplo, pode ser hipertensão e pode ser diabetes. Esse aqui provavelmente pode ser o hipertensão. Pode ser. E 14%, 3 tipos de doença. E 4%, 2 tipos de doença. 2% dos tipos de doença. Foi inversamente proporcional. Quer dizer, quanto mais doença, menos doença, maior foi o número de óbitos. Assim, é uma coisa atípica que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, que ainda a gente não tem uma análise mais aprofundada em relação a isso. No futuro, possivelmente, podemos fazer novas análises e descobrir por quê, o que está acontecendo. Mas quando soma o 40% com 44%, dá 84%. Então, 84% dos óbitos estavam relacionados a 2 tipos de doenças. Pode ser o diabetes com a hipertensão. Uma doença crônica, porque é esse grupo de risco que tem maior probabilidade de desenvolver a Covid, ter a maior probabilidade de ir para a internação, ter a maior probabilidade de ir para o tubo e ter a maior probabilidade também de vir ao óbito. Agora, neste gráfico aqui, ele já apresenta, por exemplo, o percentual de óbito por Covid segundo a comorbidade em Mato Grosso. Observa-se que 32% hipertensão. Por isso que no gráfico anterior, deduz-se que são hipertensão e diabetes. E 22% diabetes, 13% cardiopatia, investigação são 8%, que não sabe ainda qual doença ele tinha, 6% obesidade. Obesidade também, nem todo mundo colocava na ficha se a pessoa, o paciente, era obeso ou não era obeso. Então, também é muito inconclusivo. Então, observa-se que mais de 60% também foi causada por algum tipo de doença crônica, por essa população de risco. Percentual de valor pago e os gastos. Como é que o estado de Mato Grosso está gastando com essa população de doenças crônicas? Observa-se que o estado de Mato Grosso, em 2019, ela gastou 202 milhões com total de internação. Dessa total de internação, 37, quase 40% só foram relacionadas àquelas 4, cardiovascular, diabetes, cânceres e respiratório. Quase 40%, o que correspondeu a 75 milhões de custo com essas doenças crônicas, só com essas 4. Isso nós não colocamos as outras doenças do estômago, as causas externas, que também correspondem a quase 90 milhões de gasto com internação, nesse gráfico. Então, do ponto de vista social, né, a elevada ocorrência dessas doenças, ela acarreta na população, ela acarreta gasto público com hospitalização,
licença médica prolongada, diagnóstico, tratamento e aposentadoria precoce por incapacidade e invalidez. Além disso, ele vai gerar grande e subestimado efeito econômico diverso para as famílias, comunidades, porque imagina um pai que morreu, que teve, aliás, não morreu, teve sequela de uma doença cerebrovascular. O que vai acontecer? Um jovem, porque nós vimos que a população aqui no Mato Grosso começa a adoecer e começa a morrer a partir dos 50 anos. Um pai de 50 anos que tem uma sequela permanente por AVC. O que vai acontecer com essa sequela? A mulher provavelmente vai ter que parar de trabalhar para cuidar desse marido. E se tiver filho pequeno, como é que vai ficar a situação? Além de trazer transtorno para a família, traz para a sociedade também. Por quê? Porque são pessoas em plena fase produtiva, que estão em trabalho. E vai ter que trabalhar, além de gerar gastos diretos, vai gerar gastos indiretos, como aposentadoria precoce por invalidez e incapacidade. Então, isso é importante que trabalhe tanto gestores como profissionais de saúde, que sensibilize, que trabalhe com a promoção da saúde, que tem com atenção básica, porque a atenção básica ela tem papel primordial para reverter esse quadro de doenças crônicas aqui no estado de Mato Grosso. Junto, é óbvio, né, com a vigilância, junto com as vigilâncias e junto com a promoção da saúde, porque é um conjunto, são doenças multifatoriais que precisam de vários profissionais para combater esse grande mal causado aqui no estado. Então, essa aqui é a minha apresentação. Então, assim, eu estou à disposição para que vocês possam tirar dúvida. Tânia, nós temos aqui a primeira pergunta do João Ricardo, que fala, baseado nessas evidências demonstradas, qual a sua opinião das ações dos NASF na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, já que estamos enfrentando em alguns municípios a destituição dos NASFs? Então, nesse período de pandemia, eu acho que não é o momento de desfazer de nada, é o momento de união, de unir principalmente os NASFs, que têm papel importantíssimo, tem que implantar os municípios que não têm ainda os NASFs, para controlar o aumento dessas doenças crônicas. Possivelmente, mostrei que nessa população, que eles têm maior risco de desenvolver, de pegar a doença, a Covid, e hospitalização e a óbito também. Então, o momento é de aumentar a equipe dos NASFs e aumentar a qualificação dos profissionais da atenção básica, junto com a promoção da saúde, e trabalhar para reverter esse trágico cenário que nós vivemos, não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil também, que é o elevado índice de morte. Se é indicado, então, fazer reposição com vitamina C e zinco, assim como vitamina D? Lúcia, já existe evidência em Turim, por exemplo, numa universidade do norte da Itália, que a vitamina D, eles fizeram um estudo preliminar, e inclusive eles já colocaram no dia 25, já publicaram no dia 25 de março, existe evidência comprovada que a vitamina D ele ajuda sim na regulação das células para combater a Covid. Então, já existe essa evidência pronta da vitamina D, mas assim, o que eu sugiro, por exemplo, inclusive nos pacientes com hipovitaminose, quando eles ingeriram, deram para eles a vitamina D, o que aconteceu? Eles tiveram uma resposta imunológica melhoraram. Isso não significa também que cura, porque ainda não existe um alimento milagroso, não existe um medicamento milagroso que fala, esse alimento cura. Eles melhoram a resposta imunológica desse paciente. Mas para você saber se você precisa de reposição de vitamina D, não é para fazer, por exemplo, comprando e tomando, porque você sabe, né? Que a hipervitaminose também é prejudicial à saúde. Então, o que tem que fazer? Eu sugiro que comam alimentos ricos em vitaminas D.
Em relação à vitamina C também, porque a vitamina C, a função dela, ela é aumentar a imunidade da pessoa, principalmente do sistema do trato respiratório. Então, uma laranja, por exemplo, você corta ela em 4, um pedaço daquela laranja já é o suficiente para suprir a vitamina C no organismo, porque o organismo ele não acumula a vitamina C. O que ele vai fazer? O que precisa ele utiliza, o que não precisa ele sai via urina. Então, temos mais uma pergunta da Érica Mesquita, que pergunta que gostaria que falasse da falta de vitamina do complexo B e SARS-CoV-2. Então, a vitamina também do complexo B, ele é um imunorregulador do sistema, do nosso sistema. O que ele vai fazer? Ele vai contribuir para aumentar a imunidade desse paciente, ele também vai dar uma resposta positiva no combate à Covid-19. Então, se existe, por exemplo, chamam de off-label, assim, não existe nada comprovado, não existe, por exemplo, o que nós vemos, fórmulas mágicas, que esse aqui vai curar. Não vai curar. No momento não existe isso, não existe. No momento que existe são fortalecimento do sistema imunológico da pessoa, porque se ela possa vir a contrair essa doença, o próprio sistema ela pode eliminar essa doença, porque sem que a pessoa precisa de uma internação. Então, é fortalecer o organismo contra vírus e contra bactéria. E esse fortalecimento já fazemos com uma boa nutrição, atividade física também. Porque as pessoas que estão, por exemplo, não vou fazer atividade física porque eu estou com medo de pegar a Covid. Isolamento social é para as pessoas doentes. E distanciamento social é para as pessoas saudáveis. Elas podem colocar um tênis no pé, uma máscara no rosto, levar seu álcool gel e fazer seus 30 minutos de caminhada. Pode ser na quadra da sua rua, da sua casa, e fazer sua caminhada. Ou dentro da própria casa, rodeando a casa, ou vai pular corda, vai fazer algum tipo de atividade física. Os alimentos ricos em vitamina C. Quais são? As vitaminas, as alaranjadas, as frutas cítricas e as folhas. Vitamina D, vitamina B também, complexo B. Geralmente, o que você encontra na vitamina D, alimentos ricos em vitamina D, você vai encontrar também na vitamina B, no complexo B. Fortalecer o sistema imunológico para combater não só o vírus, como bactérias também. João Ricardo pergunta: quais os desafios do sistema público pós-pandemia, na sua opinião? Será grande. Isso também eu me pergunto. Será que nós estamos preparados? Que o Brasil estava preparado para enfrentar essa pandemia? Será que nós, como profissionais de saúde, estávamos preparados? Agora, em relação... Eu penso, às vezes, que eu não esperava esse elevado número de mortalidade por Covid aqui no estado de Mato Grosso. Eu acreditava... Eu fiz uma projeção ao contrário, que para mim a doença não levaria, não ceifaria o elevado número de matogrossenses. Isso significa o quê? Que nós estamos despreparados, sim, para trabalhar, para vencer, se nós não estamos conseguindo. 70 anos que as doenças crônicas estão batendo na nossa porta. Nós estamos trabalhando tipo formiguinha para combater essa doença, para combater as doenças crônicas que são emergentes, que ceifam quase 4 mil de vidas aqui no estado de Mato Grosso, e tem uma pandemia que ceifa mais, que leva mais vidas ainda. Assim, eu não sei, assim, é um desafio grande. Tem que preparar, tem que capacitar profissionais, tem que ter um olhar mais voltado, sim, para o SUS, para a saúde pública, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Ana Carolina comenta que concorda com Tânia, que os desafios pós são grandes, mas não podemos esperar a pós-pandemia. Temos que agir agora com um plano de atenção às doenças crônicas não transmissíveis hoje, auxiliando as pessoas para melhorar aspectos emocionais, de adesão ao tratamento, cuidados com a alimentação, mesmo com o distanciamento social. E
a APS precisa acompanhar essas pessoas agora? A saúde mental, nesse momento, é muito importante também, a vigilância das doenças crônicas. Os municípios também devem mesmo monitorar, devem avaliar a situação da saúde da população, fazer análise situacional da saúde da população, porque nós vamos ter um outro perfil. Hoje, com a Covid, o número de pessoas, não são os idosos que a doença está levando, estão levando as doenças jovens. É o mesmo perfil das doenças crônicas. São de 20 a 60 anos, são em plena fase produtiva. São esses indivíduos que estão vindo ao óbito nesse momento. A Ana Carolina interage com o Luciano, fala que muito boas suas colocações. Temos que pensar em estratégias para monitorar essa população, usar rádios locais, grupos de autoajuda via WhatsApp, enfim, cada um na sua realidade, mas essas pessoas precisam sentir-se cuidadas. Graziele comenta que Cuiabá tem muitos obesos que podem vir a desenvolver outras doenças. Sim, é a cidade mais obesa do país, segundo o Digital, pesquisa Digital, por 2 anos consecutivos. Lembrando a todos vocês que esta é uma web aula, mas se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês também podem fazer uma teleconsultoria e nos enviar perguntas através da nossa plataforma de teleconsultoria, que a gente vai encaminhar para o técnico para responder a essas dúvidas também. Tânia, o que nós temos bastante são felicitações pela sua web aula. Nosso muito obrigado. Várias pessoas digitaram agradecendo você, né? Você teve a presença de várias pessoas do Mato Grosso e também de fora do Mato Grosso. É um orgulho para a gente estar transmitindo essa web aula e gostaria de deixar aberto para você fazer suas últimas considerações. Eu que agradeço, imensamente grata pela participação de vocês, que colaboraram, que assistiram. Isso é muito importante, não só para o estado de Mato Grosso, mas como para mim, como profissional também. Tá podendo, de qualquer forma, estar contribuindo com nesse momento de pandemia. Colocando assim o pouco de conhecimento que eu adquiri nesses longos dos anos, trabalhando com doenças crônicas na Secretaria de Estado de Mato Grosso. Coloco-me também à disposição de vocês, pode me procurar para tirar dúvida, para conversar, porque é um momento crucial e importante que juntos para vencer esse vírus, né? Esse mal que está nos rodeando. Também peço para vocês, orientem a sua população, orientem a comunidade, principalmente aquelas pessoas que estão com medo de sair. Com isso, os pacientes com doenças crônicas não se tratam, não tomam medicamento, param de procurar o médico com medo. Oriente, que é o distanciamento, que eles não precisam ter medo, trocar o medicamento necessário. Continue tomando o seu medicamento, procure o seu médico, converse com ele e não tome nenhum medicamento, porque hoje nós vemos muita fake news, vendendo, pessoas aproveitando da situação para vender fórmulas mágicas, que eu recebo no meu WhatsApp, fórmulas mágicas, que não sabemos nem que estão. O que tem nessa fórmula mágica que eles dizem? Pode ser que possa ter até um efeito contrário, prejudicar mais a saúde das pessoas que têm algum tipo de doenças crônicas. Então, o que eu sugiro? Alimente-se, boa nutrição e atividade física. Faça esteira na própria casa, usa a bicicleta ergométrica, pedalam, nadam, aqueles que têm piscina, que podem fazer isso, pula a corda, mas não fique sem tomar os seus medicamentos. Controle a hipertensão arterial, controle o diabetes. Aqueles que têm câncer, tome o seu medicamento, alimenta-se bem. É isso que eu peço, por favor, e vamos vencer esse mal. Grata. Nosso muito obrigado a você e toda a equipe que trabalham junto na Secretaria de Saúde, que nesse momento tão importante estão se reinventando para levar informações para todos nós. Nosso muito obrigado mesmo. Lembrando a todos que o Telesaúde Mato Grosso é um programa do Ministério da Saúde que é celebrado através de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Universitário Júlio Miller, EBSER e o FMT.
Nosso muito obrigado a todos os aos participantes e a nossa palestrante, e aguardamos vocês na nossa próxima web aula. Muito obrigado, até logo.